Iniciar gravação, iniciar transmissão. Olá amigos, boa noite, obrigado aí por acompanharem. Quero aproveitar começando dando uma explicação do que é esse vídeo, do que será essa série que estou gravando. Meus amigos, no final de 2018, no início de 2019, houve a tão esperada transferência dos líderes da facção criminosa. Eu tive o prazer e a honra de acompanhar embarcado nas viaturas de rota, dormindo em presídio, almoçando junto com os policiais e vivenciando e registrando parte dessa história. Então, o que eu tenho para dizer é que eu tenho muito material. Muitos de vocês podem comentar, pô, mas isso é um vídeo antigo. Não, não é um vídeo antigo. São vídeos com riqueza de detalhes que nunca foram mostrados. Então, eu tive o cuidado de fazer o registro da minha saída da produtora, a chegada na rota, na estrada, chegando no presídio, acompanhando os patrulhamentos, entrevistando o promotor do GAECO que originou a transferência dos líderes da facção, o acompanhamento aos drones, as abordagens, enfim, aquela uma semana que eu fiquei dormindo no presídio P1 de Presidente Venceslau. Então, um material muito rico e que faz parte da história. Eu sei que muitas pessoas comentam, mas o Elias gravou algumas coisas. Não. Eu posso afirmar a todos que eu tenho o maior acervo de vídeo policiais da história do Brasil, em especial da Rota. Agora, em maio, eu completo 29 anos trabalhando, acompanhando, vivenciando e registrando a história da Rota. Então, por esse motivo, eu tive autorização do Comando Geral, tive autorização do Comando do CP Choque, que me favoreceu a ida, embarcado nas viaturas, no ônibus, como vocês irão assistir. Então nós teremos essa semana da transferência dos líderes da facção criminosa. Então esse mês completou um ano aí, se eu não me engano, 2 anos, né? Foi na virada de 2019, 3 anos, se eu não me engano. Então nós vamos acompanhar o que foi, o que antecedeu, o que aconteceu durante e depois como é que ficou. Então vamos ver, pessoal, a minha saída aqui da produtora até a chegada da rota. No primeiro momento. São 3h30 da manhã, estou aqui na 23 de maio, já chegando na rota. E hoje com uma missão muito especial, acompanhar o trabalho que a rota vai fazer em Presidente Venceslau. Tendo em vista a divulgação da mídia, um plano de fuga do Marcola. Pois é, pessoal, eu acordei cedo, nós tínhamos combinado, minha autorização era para estar no batalhão bem cedo, para que eu pudesse acompanhar, e dali demos início. Quando, se eu não me engano, 6 e pouco da manhã, nos deslocamos, né, São 3h30 ali para o batalhão, aliás, direção a Presidente Venceslau. E nada, pessoal, nada mudou. Nada. Ali nós
temos um ônibus à nossa esquerda. Esse ônibus levou toda a rota noturna, sabe, o pelotão inteiro. Então, 2 viaturas fizeram a segurança do ônibus. Sem contar que o ônibus estava fortemente armado, fortemente armado. Os policiais de rota, né, ali fazendo o que tinham que fazer, prestando atenção, falando quanto cada um carregava no bolso, enfim. Nós tivemos ali uma viagem que durou o dia inteiro para Presidente Venceslau. E vamos acompanhar essa viagem. Lembrando que os episódios, pessoal, serão episódios de aproximadamente meia hora, como se fosse uma série, que dará aproximadamente uma semana de vídeo, mostrando tudo o que aconteceu da ida até o retorno no batalhão. Então, um acervo muito rico e muito importante para a história do batalhão, né? Então, temos ali o que os policiais fazem de praxe, falar o quanto cada um carrega, enfim, esse é o trabalho da rota. E não ficou só aí não, pessoal, porque o que acontece? Quando os policiais saíram, uma viatura à frente e uma viatura retaguarda, isso faz parte da doutrina de rota. E para que não fosse muito cansativo, desgaste de viatura, ficaram 10 viaturas de rota em Presidente Venceslau e as 2 outras viaturas fazendo a escolta desse ônibus. Como funcionou? Durante meses, os policiais de rota, do GAT, do COI, do 3º de choque, todos os batalhões de choque, fizeram uma grande operação, uma mega operação para tentar inibir um possível resgate. Então, tinham informações que os líderes seriam resgatados com armamento longo, com guerrilheiros, enfim. E tudo isso caiu no conhecimento de um promotor que acabou avisando as autoridades, que se preveniu, né, no comando do CP-Choque, no comando geral, para que houvesse essa intervenção em Presidente Venceslau. Vamos ver, pessoal, as viaturas na estrada. Queria dividir com vocês um pouquinho das viaturas na estrada. Como foi a viagem para Presidente Venceslau? A gente percebe, pessoal, uma cidade que tem os balões. Eu, particularmente, nunca tinha passado por aí. Então, de manhãzinha, tá bem cedo, então nós fizemos algumas imagens, porque é muito bonito, né? O céu estava azul, um calor imenso, e ali os policiais fazendo essa viagem longa, né? Saímos de madrugada, chegamos no final do dia em Presidente Venceslau. E ali a gente está passando agora por um pedágio, para curiosidade de quem está me assistindo. O pedágio, pessoal, não é cobrado dos policiais de rota ou de outras polícias. Então, faz parte parar ali, eles anotam o prefixo da viatura, e com esse prefixo da viatura, os policiais, as viaturas passam pelo pedágio sem pagar. Agora, pessoal, estamos vendo o armamento, né, o fuzil que está ali na nossa retaguarda, e a chegada em um posto de gasolina no meio do caminho, para que a gente pudesse fazer a troca, para a viagem não ficar tão cansativa. Houve ali o revezamento dos policiais de rota. Então foi muito importante esse revezamento, os policiais pararem, usar o banheiro, fazer um café e a troca com os outros policiais. Então a gente está vendo aqui a chegada, tomamos um café. As boinas cinza, tá? São as boinas dos policiais de rota quando não estão embarcados nas viaturas. Muita gente pergunta, me questiona, pô, Elias, os policiais de rota de boina cinza? Sim, os policiais de boina cinza porque só usam a boina preta e o braçal quando estão saindo embarcados nas viaturas de rota. Tá? Então, basicamente é isso. O Sargento César, né? Os outros amigos aí que trabalharam, o Lázaro, o Sargento Lázaro. Então, muitos daí não estão mais embarcados, não estão mais na rota, porque se aposentaram. E aí estão as imagens internas, né? Onde estou registrando e acompanhando o deslocamento, né? Até Presidente Venceslau, o que é muito importante, pessoal. Voltando aqui para essa nossa live, como eu disse no início, essa live vai ser uma série de aproximadamente uma semana, 7 episódios, que vai mostrar o que aconteceu, o que sucedeu, o que aconteceu durante a transferência dos líderes da facção para os presídios federais. Então ali tem muita coisa importante. Então nesse primeiro episódio é mais a chegada até Presidente Venceslau. Então, para quem muitas vezes questiona o meu trabalho, pô, Elias,
gravou um vídeo ou outro. Não, meus amigos, eu tenho uma história de 29 anos com a mais temida tropa de elite do Brasil. Né? Para lembrar, eu acompanhei o trabalho desses guerreiros desde a década de 90, pós-Carandiru, e de lá para cá venho enaltecendo as nossas instituições, acompanhando o trabalho de segurança, não recebo um centavo por isso, faço com carinho, com coração e com pouca monetização no YouTube. Tá? Bom, chegamos na estrada, vamos chegar agora na cidade de Presidente Venceslau. Vamos lá. Então essa é a estrada. Do nosso lado esquerdo, nós temos já a visão do presídio. Lembrando que são 2 presídios, 2. Então, essa é a P2. Aí é o presídio onde estão os líderes da facção criminosa. Então, eles estão presos aí, são os 22 que foram transferidos, inclusive o líder deles. Então, essa é a P2. O Presidente Venceslau existe em 2 presídios, esse é P2 e a P1, que é um presídio onde os presos cumprem pena no regime semiaberto. Durante o dia eles trabalham, muitos na dependência do presídio e outros fora que voltam para dormir durante o período da sua pena. E esse é o caminho da entrada da cidade em Presidente Venceslau. A gente viu o presidente Epitácio, né, tem o presidente Prudente um pouco antes, e tudo isso a gente vai ver durante o patrulhamento, durante essa série, que é muito bacana, gente. Vocês vão ter uma oportunidade de conhecer tudo o que aconteceu em detalhes. Por mais que alguém comente, pô, Elias, esse episódio é um episódio que nós já vimos. Não, parte deles eu já disponibilizei, mas em detalhes, com riqueza de material, é a primeira vez. Bom, vamos chegar no presídio, né? Nós chegamos na cidade, agora vamos chegar no presídio. Então aí nós temos a tropa de rota noturna, grandes amigos que eu fiz, muitos infelizmente não estão mais na rota, alguns que se aposentaram, outros transferidos, mas verdadeiros guerreiros que estavam lá com a gente durante todo esse período na rota, gente. Isso aí, chegamos. Isso aí, pessoal. Então agora vamos descer do ônibus e acompanhar, né, a chegada. Vocês vão ver como é que foi, né? Como é que foi a chegada lá e como funcionava. Hoje eu posso falar porque já teve o desfecho, né? Foi muito favorável, saiu como as autoridades gostariam, então não é nenhum segredo, né? Tudo isso, inclusive tem material até disponível. Então a gente está vendo as viaturas de rota que estavam lá em Presidente Venceslau. E a nossa chegada foi para render aqueles policiais, né, que estavam lá durante esse período de uma semana e teriam que voltar para os seus familiares. Então era a quarta CIA, né, de rota vespertina, e nessa quarta CIA de rota vespertina, a rota noturna chegou para substituir, para ficar mais 7 dias. E assim aconteceu durante meses, esse revezamento entre tropas. Então ali foi o primeiro lugar. Eu não posso deixar de destacar que nesse período eu fui autorizado pelo comandante-geral da Polícia Militar, fui autorizado pelo comandante do CPCHOC, Coronel Gasparian, a acompanhar a tropa, viajar, dormir no mesmo alojamento que os policiais e registrar tudo aquilo que acontecia. Houve um problema lá com algumas pessoas, né, que eu não vou citar aqui o nome, uma situação muito constrangedora. Gostaria de deixar bem claro que era a cidade onde estavam presos os líderes da facção, pessoas que não gostam da rota, não gostam de polícia, e ali foi sugerido para que eu ficasse, por 2 oficiais, que eu ficasse num hotel, que eu achei um absurdo, chegando com uma camisa de rota, dessa que nós estamos vendo, boina, acompanhando o patrulhamento, saindo e chegando. Então eu não teria como dormir num hotel como foi sugerido, o que eu achei assim, um absurdo. Mas enfim, aí arrumaram ali um diretor do presídio e eu acabei ficando alojado na P1, que é o presídio, né, número 1, ali de Presidente Venceslau, onde os presos cumprem pena de dia, solto ali, fazendo um trabalho de manutenção no presídio, uma viatura, enfim, aquilo, e à noite eles retornam para as grades, né, para o regime fechado.
Então ali foi uma coisa assim muito tensa e eu vou dividir com vocês. Vamos ver o pessoal chegando agora na P1, né, onde nós fizemos ali algumas imagens. Então aqui é a entrada desse presídio, tá? É um presídio que fica numa determinada parte de Presidente Venceslau. Neste presídio em especial, cumprem pena os presos no regime semiaberto, como eu disse há pouco, são os presos que trabalham de dia nas partes internas desse presídio. Aquele que tem habilidade com cortar grama, ele vai estar com uma foice cortando grama. Aquele que tem uma habilidade de pedreiro vai ajudar a fazer uma parede. Aquele que tem uma habilidade de marcenaria vai fazer uma cerca. Aquele que tem habilidade de manutenção de veículos vai fazer manutenção. E assim eles ficam nas dependências do presídio e quando começa a escurecer, são recolhidos para darem continuidade à sua pena já no regime fechado, para dormir. E aí eu fiquei por um período de uma semana exatamente, andando nas dependências desse presídio para poder me alimentar, ficava longe do alojamento, e num quarto bem afastado ali da tropa, sozinho, sem nenhum tipo de armamento, sem nenhum tipo de segurança, apenas eu e Deus. E aí nós paramos para fazer o quê? O pessoal desembarcou, na verdade, no batalhão. Ali houve o desentendimento para que eu não ficasse junto com a tropa. Já estava acertada com a tropa de rota que eu iria ficar junto. Fui bem aceito, mas infelizmente houve ali uma situação que eu prefiro não comentar. E aí eu fui dormir nesse presídio, que é a P1. Então os policiais, nesse momento, já tinham levado suas bagagens para o batalhão e voltaram para me deixar no presídio. Tá? Isso fortaleceu a minha segurança, porque ali tinha detentos soltos, porque ainda era de dia, e viram a minha chegada com os policiais de rota, né? Então me viram saindo da viatura, me viram com a camisa de rota, me viram com a boina, o que me facilitou e me garantiu que possivelmente não iria acontecer nada. Aí vocês estão vendo, olha, estou com a camisa de rota, né? Estive o tempo todo ali com a boina, com colete. Então durante o dia e durante a noite, os pelotões, né, de rota, o pelotão, se revezavam, né? Então aquele pelotão se revezava. Então uma equipe trabalhava de manhã, outra na hora do almoço, a outra à tarde, a outra à noite e a outra de madrugada. Então tudo isso era um cronograma que foi elaborado pelo comando CP-Choque e nós registramos. Então isso aí é muito importante deixar registrado que eu fiquei essa uma semana num quartinho, nos fundos do batalhão. Sempre que a rota ia para o patrulhamento, uma equipe vinha me buscar. Na verdade, uma única equipe que foi autorizada a me levar. Então, um dos mais experientes sargentos que nós temos na rota, tá? Então, ali aquela equipe vinha me buscar de manhã, ou à tarde, ou à noite, sempre passando no meio dos detentos. Graças a Deus não aconteceu nada, né? O diretor me garantiu que era tranquilo e assim foi, né? Dentro de toda a experiência que ele tinha. Então vamos ver agora, pessoal, a minha chegada no alojamento. Nós vimos já o presídio, a P1, que é o de semiaberto. Vamos ver a minha chegada lá dentro do alojamento. Então ali a gente acabou de tirar uma foto, fazer um registro, faz parte, né, da rota, a história. Eu pedi para tirar essa foto, não podia deixar de registrar esse momento tão importante que eram os policiais de rota ali na P1, né, quase que uma das últimas vezes. Ali a viatura me deixou e está indo embora. A gente percebe que tem uma cerca, do lado esquerdo tem a muralha, do lado direito aí nós percebemos os ônibus, né, os famosos bonde, né? E esse foi o quartinho que eu fiquei durante o período. Dentro da penitenciária de Presidente Venceslau. Então, é o que a gente tem aqui. O pessoal me separou aqui esse quarto, onde tem 2 beliches, armário, televisão, ar-condicionado, enfim. Dentro da penitenciária aqui em Presidente Venceslau, vocês podem ver onde tem os caminhões, a muralha,
exatamente do lado da muralha da penitenciária de Presidente. Eu não posso negar, pessoal, que era bem tenso, muito tenso, porque durante o dia, né, tinha ali o visual dos detentos, mas à noite era complicado. Então passei alguns apuros, com barulhos que eram diferentes. Esse alojamento na qual eu fiquei, ele ficava afastado da entrada, cerca de 1 quilômetro da entrada do presídio, onde ficavam alguns seguranças, e ali não tinha nada e ninguém. Então não vou mentir, fiquei preocupado, fiquei com medo, sim, medo, porque o homem que falar que não tem medo, ele não tem o porquê viver, porque se o cara não tem medo de nada, ele já fez tudo na vida. Então, o policial de rota tem medo, sim, então para quem tem dúvida. Então, é preocupante. E ali era de dia, então falei assim, bom, vamos ver como é que é o escurecer, né? Vamos ver como que é a noite, a madrugada. Lembrando que eu não tinha um horário fixo para sair no patrulhamento. Eu tinha ali que cumprir um horário de uma determinada equipe, que num determinado dia era no período da manhã, no outro dia no período da tarde, no outro dia no período da noite, e assim sucessivamente, inclusive na madrugada, na qual eu registrei, consegui filmar o drone que estava levando ou drogas, ou que estava levando objetos ou bilhetes para dentro do presídio. Isso são imagens inéditas, vocês vão ver no áudio e também nas imagens o registro importante que a história faz. Vamos ver, pessoal, um pouquinho de como é que era a noite, né? A gente precisa ver um pouquinho da noite, porque os apuros estão ali, olha, está escurecendo, então ali o sol está se pondo, isso é muito importante. Depois eu vou respondendo, tá, pessoal? Vocês que estão fazendo algumas perguntas, alguns comentários, né? Ali realmente é muito complicado. Então, imagina, a gente não vê nada, não ouve nada e a princípio, nesse horário, os presos já estavam sendo recolhidos para suas celas. Mas será que não ficou nenhum desgarrado, nenhum ali escondido? Então, isso é que preocupava. E essa dúvida é o que mata. Então, olha, finalzinho de dia, né? Então o sol se pondo e daqui a pouco vai escurecer. Vocês vão ver, olha, exatamente o horário das 9 horas da noite. Olha a minha visão quando abri aquela porta do alojamento. Onde tinha um ponto de luz eu enxergava. Tirou o ponto de luz, não tinha mais nada. Nada. Apenas o breu ali da madrugada e os barulhos. Vejam os barulhos, pessoal. Sozinho, não dá para ver nada. Nada. São 3h30. Então, pessoal, é complicado, complicadíssimo, porque a gente eu ouvia barulho de grilo, sapo e alguns animais, porque é mato, é só mato. E do outro lado tem a muralha, ou seja, 20 metros de distância da onde eu estava dormindo. Tinha preocupação que alguém ia pular a muralha? Não, mas e se alguém ficou fora? E se alguém se perdeu da contagem dos detentos? Estava ali, à mercê da sorte. Então esse material, pessoal, esse vídeo, ele mostra bem o que eu vivenciei ali no primeiro dia. Nós estamos assistindo aquela primeira noite no presídio da P1 de Presidente Venceslau. E o que incomoda, né, não era só a escuridão, né? O que incomoda eram os barulhos. Eu não tinha nada, não tinha uma arma, não tinha um pedaço de pau, não tinha nada. Ali eram aqueles carros, os bondes de presos, barulhos estranhos que eu ouvia durante a madrugada e praticamente eu não dormia. E os policiais de rota a 15, 10 quilômetros de distância de onde eu estava. Então, só para lembrar, eu praticamente fui obrigado a dormir, né, por uma situação assim muito constrangedora, né, por parte de alguns oficiais, né, não que eu esteja aqui criticando oficiais da Polícia Militar, não. Duas pessoas em especial me deixaram numa situação bem constrangedora, tá? E aí vão me perguntar, da onde é? Eu prefiro não comentar e não dar acesso porque eu não exponho ninguém, né, preservo aí a identidade nesse momento de quem fez isso, mas lembrando que a minha integridade física estava ali dependendo deles, né? Não só deles, mas da tropa. E como eu fiquei sozinho, houve muito
uma preocupação muito grande da minha parte. Mas como o diretor do presídio, né, é uma pessoa muito profissional, muito benquista, ela me garantiu que ali eu estaria tranquilo, eu acabei acreditando e graças a Deus não aconteceu nada. Lembrando, pessoal, esta é a primeira parte. Pode ser, um pouco cansativo. Não, não é cansativo. Agora vai vir, no dia seguinte de manhã, uma viatura de rota vindo me buscar para o patrulhamento, as ações, nós vamos conhecer a P2, onde os presos, os líderes da facção estavam presos. Então agora começa. Então durante esse período eu vou estar pondo todos os dias um episódio do que foi a transferência dos líderes da facção. E eu tive a honra de estar presente nessa história. Por mais que muitos não queiram, por mais que muitos invejem a história, eu não só conto a história dos outros, né, como registro, como faço parte dela. Então, hoje, se alguém digitar no Google, no YouTube, Rota, não tem como desvincular do diretor Elias Júnior. Eu falo isso porque eu trabalhei muito, gente, para chegar no ponto que eu estou e que eu cheguei sobre a história da Rota. Então isso aí causa incômodo, inveja, ciumeira, perseguições, processos e tudo mais. Mas continuo fazendo a minha parte sem ganhar um centavo da instituição. Que eu ganho pouca coisa do YouTube, nem tudo é monetizado. Busco patrocinadores, se vocês puderem me ajudar indicando patrocinadores, se alguém quiser divulgar o seu trabalho nos meus canais, entre em contato com a gente, sabe? Será um prazer, para mim é muito importante isso. E assim eu continuo fazendo os trabalhos que sempre fiz. Então, meus amigos, eu fico por aqui, vou ficar aqui no chat um pouquinho, respondendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas. Peço desculpas por não cumprimentar a todos e não poder dar atenção a todos, para não se alongar e não ficar uma coisa cansativa. Então, assim que a gente sair aqui do vídeo, eu vou lá para o chat, a gente comenta, eu tiro as dúvidas de todo mundo e, não podendo tirar agora, no próximo vídeo com certeza. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado por acompanharem. Fiquem com Deus e não esqueçam de me seguirem no Instagram. Meu Instagram oficial é o Diretor Elias Júnior. Tá bom? Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.